Olá, muito boa tarde. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar de carnaval, de teatro, de aumento no IPTU e vai ter música também nos hospitais. Falar de dinheiro? Vamos lá. Vamos, Davi? É comigo. Então, a população do Rio de Janeiro tem até o dia 7 de fevereiro para pagar o IPTU, se quiser pagar com desconto de 2% ou 3% ou 4%, não me lembro, se não, vai pagar o valor maior e tal. E está todo mundo reclamando. Estão reclamando pelo seguinte: o que acontece é que, de fato, a planta genérica de valores estava desatualizada há 20 anos. O que é essa planta genérica de valores? É o conjunto de valores, de valor venal, dos imóveis do Rio de Janeiro. De fato, ela estava desatualizada. O problema é que ela foi alterada, bastante majorada, sem um critério lógico. Então, o que acontece é o seguinte: alguns imóveis que estavam muito abaixo do valor subiram e atingiram o valor. Outros ficaram muito acima do valor. Então, o que acontece é o seguinte: é possível, até 9 de março, impugnar. Mas a impugnação tem que ser feita com muito cuidado, porque senão pode não dar em nada. Porque, veja bem, você recebeu o teu carnê, você olhou lá o valor venal. Este é o valor que é atribuído para compra e venda? Se você for vender o imóvel, é isso que você vai obter para venda? Não. Está abaixo, tá? Ou está acima. Se tiver acima, é porque o teu valor venal está abaixo e ele está dentro do parâmetro. Então, dali não dá para discutir. Mas eu peguei casos em que realmente está disparatado. Porque foi feita uma majoração muito abrupta da planta genérica de valores, que tem que considerar fator de tipo, fator de localização, fator de idade, tem uma série de variantes que tem que ser consideradas e que não foi feito, porque é impossível você fazer para todos os imóveis do Rio de Janeiro uma avaliação criteriosa. Em tão pouco tempo. Em tão pouco tempo. O que aconteceu foi o seguinte: coincidentemente, nós estamos numa época de crise, coincidentemente, servidores estaduais não estão recebendo ou recebendo 4 aulas, então o que acontece é o seguinte: as pessoas estão descapitalizadas para pagar. Naturalmente, houve uma grita. Houve 2 ações diretas de constitucionalidade dos deputados Luiz Paulo Correia e do Flávio Bolsonaro. Conseguiram uma liminar no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no órgão especial, excelente decisão da desembargadora Elizabeth Filizola, mas que caiu, chegou no STF, a ministra cassou. Cassou dizendo que, olha, não é possível uma situação dessa, vai criar uma crise econômica. Então, o que acontece? Não foi julgado o mérito. Isso não pode ser julgado o mérito. Se for julgado o mérito, pode mudar tudo. Mas, enquanto isso, é preciso, até 9 de março, dar entrada nessa impugnação, se for o caso. A Milho Telefone diz: tive um aumento de 140%. Não é um aumento. Então, tá, veja se o valor venal. O valor venal tem que ser menor do que era ou maior do que era? Veja, a pessoa tem que ver assim: qual é o meu valor de compra e venda desse imóvel? Tá, todo mundo tem uma noção. Quanto é que vale o meu imóvel? 1 milhão? Tudo bem. Tá. O que veio do carnê? Valor venal de 800 mil? Está abaixo. Tá? Então, eu vou brigar para quê? Porque eu estou dentro dos parâmetros. Tá. Agora, eu peguei hoje um terreno, que a diferença entre o valor venal e o valor real que veio é abrupto. Tá? Então, realmente, ali justifica uma impugnação. O problema todo é que, para fazer essa impugnação, você tem que entrar com um laudo. Tá? E o laudo tem que ser muito bem elaborado por engenheiros, peritos, avaliadores. Tá? Eu conheço um pouquinho, porque além de advogado, eu sou engenheiro. Tá? Mas não sou eu que elaboro o laudo, eu tenho parceria com excelentes engenheiros, peritos especializados em avaliação de IPTU e tudo mais. Só que há um custo, porque esses engenheiros não vão fazer essa avaliação de gastos, principalmente tratando de imóveis grandes, terrenos. Então, esse laudo já tem um custo que ele não tem como evitar. Esse laudo custa mais ou menos quanto? Olha, tem alguns cobrando 2 mil, 3 mil, tá. Vai depender do tamanho do imóvel. Agora, eu peguei terrenos grandes que vai ficar mais caro. Então, o que acontece? É preciso ter muito cuidado na hora de querer discutir, brigar, porque, às vezes, as pessoas reclamam, me ligam: mas eu não estou recebendo benefício com a rua está esburacada. O que as pessoas não entendem é que imposto é um tributo que não tem assim, uma proporcionalidade com aquilo que o Estado devolve. Não é compra e venda. O Estado tem o direito de taxar
uma propriedade sua, porque sabe... Ele tem direito, porque está na lei, ele pode taxar, só que é o seguinte, esse imposto, ele não tem uma destinação específica, não porque a rua está esburacada, não importa, tá? Isso não é uma taxa, isso é um imposto, é outro tipo de tributo, tá? Então as pessoas também reclamam, mas o meu imóvel é residencial, não. Aí sim, dá para discutir. Eu já peguei um caso em que taxaram como comercial, que a alíquota é 2,5%, de residencial é 1%. Basta você fazer uma petição na prefeitura e provar que resolve esse problema. É residencial e não comercial. Já a questão do valor venal, não, é mais complicado. Esse tem que fazer laudo. O senhor tem toda a razão. As pessoas acham que não há custo de imposto quando a gente mora numa sociedade e paga para o Estado. A gente paga muito tributo pelo simples fato de morar numa cidade e usufruir de umas drogas, de uns serviços mal feitos, mas a gente mora aqui e a gente tem que pagar por isso. Quer dizer, se o Estado tem IPTU... Só que antigamente o IPTU... Parece que o Rio de Janeiro tem 2 milhões de imóveis e só 40% disso era taxado. Quer dizer, metade dos IPTUs não ia. Então, a arrecadação era pequena. Sim, porque muitos contribuintes acabam pagando pelos que não pagam, porque são isentos, ou porque está subavaliado o valor venal, consequentemente, o valor do IPTU dele. Por causa disso, muitos subsidiam outros. Agora, a gente não pode ter certeza de que esse aumento brutal ele é justificado. É isso que o senhor diz também? Não, veja bem. A partir do momento que existe uma lei e essa lei modificou a planta genérica de valores, é legal. Está dentro do que o coordenamento tributário exige. O problema todo é se realmente o cálculo está correto. Tá? Aí só mesmo um laudo, analisando aquele imóvel, pode dizer. Mas, às vezes, talvez não compense, porque o custo que vai ter com tudo isso seja superior ao que a pessoa vai pagar ao mais de IPTU. Às vezes, basta uma olhada no carnê e dizer, poxa, está aqui, realmente não está compatível com o valor do meu imóvel, para compra e venda. Quanto se eu botasse imóvel à venda? Qual seria o valor? Esse? Não, está correto. Então, é preciso ter esse cuidado todo, porque... A gente entende que é uma época de crise, que realmente deixou muitas pessoas desestabilizadas, como viu outro dia uma matéria na televisão, aumento de 2.000%. Por quê? Porque estava lá embaixo o valor do imóvel dele, o valor venal, que é a base de cálculo do tributo. Então teve que ajustar mesmo, porque estava realmente um IPTU irrisório, não reajustava 20 anos a planta genérica. Eu não estou defendendo o município, pelo contrário, eu sou advogado e defendo o contribuinte. Mas eu tenho que reconhecer que tinha que haver uma correção dessa planta genérica. A possibilidade de estar mal calculado esse imposto poderia, por exemplo, a gente pode pagar e depois tentar ressarcir? Sim, veja, o que se faz é o seguinte, você entra com a impugnação e pede uma guia desdobrada. É uma guia na qual você paga o que você entende devido, que você obteve do seu cálculo, do seu laudo, tá? E a outra parte você paga numa conta separada, porque são duas guias desdobradas. E no final, se você ganhar ação, tudo bem, a gente devolve o que você vinha pagando e acabou. Se você perder, recolhe, o município fica com o dinheiro que você pagou e acabou-se. Tá? Então, quer dizer, com isso, porque o processo demora, seja administrativo ou judicial, demora. 2, 3, 4, 5 anos? 2, 3, 4 anos. Agora, não pagar é que é um perigo. Pouca gente sabe, mas acontece que qualquer dívida... Você só vai pagar se o credor encontrar um bem seu para penhorar, senão... Na verdade, a gente poderia fazer assim, por exemplo, pagar o equivalente do ano passado, igual o IPTU do ano passado, 2017, aí paga e faz essa guia desdobrada com o resto. E entra com a ação de impugnação, isso é uma boa política? Não, veja bem, todo ano, esse ano está chegando a guia de IPTU, tá? Se você encontrar uma diferença, você pode entrar com a impugnação e pedir para a guia desdobrada. Eles fornecem duas guias. Aí você vai pagando daqui para frente a partir desse processo que você inaugurou agora. O do ano passado, você deve ter pago o ano passado ou à vista ou parcelado. Claro. De qualquer maneira, não é só o contribuinte que está sem dinheiro. O Estado, a Prefeitura, está todo mundo declarando falência, sem dinheiro, não está pagando preço. Quer dizer, as próprias administrações estão precisando de dinheiro. E é por isso que eles fazem esse tipo de... Sim, sem dúvida. O município estava quebrado. Então, a única saída do Crivella... Aumentar imposto. Foi... O que ele tem? O ITBI...
o IPTU, o ISS. De todos, o mais garantido é o IPTU, porque alguns... O ISS é só para quem trabalha com serviço, né? O ITBI é quando há uma compra e venda de imóvel. Mas IPTU, todos são proprietários de imóvel, tem que pagar. Mas ele aumentou a margem de arrecadação ou não? Sim, ele aumentou o valor do Ele aumentou o valor, do tributo. De acordo. Mas a quantidade de imóveis tributados ele também aumentou? Aqueles 40% que não eram tributados? Muitos que não eram tributados passaram a ser. Tá? Por quê? A margem que ficava abaixo do valor que não era tributado deixou de ser, passou a ser tributado. Mas ainda existe uma série de isentos. Tá? Como agremiações, associações, esses continuam isentos. E há uma crítica também com relação a isso. Inclusive, nessas ações de condicionalidade, foi alegado isso. Tá? Igrejas. Igrejas, associações, agremiações e esportivos, diversas, ficaram isentos, totalmente isentos. Ou seja, a partir do momento que ele é isento, alguém está pagando por ele. Claro. E é sempre a gente, O que eu quero salientar é só isso. Muito cuidado, porque o IPTU... A cobrança, a execução judicial pode levar a leilão o imóvel. Tá? E não demora tanto tempo assim não, né? Olha... Esse processo demora 3, 4 anos. Está cada vez mais rápido, porque a Procuradoria está muito bem organizada. E eles estão precisando muito de dinheiro. Então, a ordem é tacar execuções fiscais. Então, o que acontece? Quando o cliente me procura, quando eu vou ver, já começou o processo, já foi citado... O juiz já nomeou bem o imóvel penhora e daqui a pouco está marcado o leilão. Não, tá louco, gente. Pelo amor de Deus, paga esse negócio aí. Vai pagando em guia desdobrada. Né? Ou impugna, tá? Ou então paga. Agora não pode brincar para perder o imóvel. Não brinca, não. Como é que é a musiquinha, hein, Pedro? O Pedro tem um bloco, tem um grupo de sambista que veio isso aí. Fala aí. É o Samba da Gávea. A gente se reúne na casa da Tata toda segunda. E o Alfredo Del Penho, que é um dos integrantes, no intervalo, o pessoal foi comer uma pizza ali perto, no intervalo. Eles voltaram cantando esse refrão de Partido Alto. E a gente versou lá na hora, em cima do mote, né? Que é o... Eu trabalho o ano inteiro e ainda acendo uma vela... Só para poder pagar o IPTU do Crivella. E aí o pessoal ia rimando tudo com ela no final, né? Quem mandou ser político, gente? Paga caro. Não é não? Quem quiser assistir, pode procurar lá na fanpage do Facebook do Samba da Gávea. Tem um vídeo lá compartilhado. Maravilha. Vamos fazer um intervalo rapidinho e a gente volta.